Resumo do texto: A descoberta da infância. Introdução e contexto histórico. Até o século XII, a arte medieval não representava a infância, o que sugere que a infância não tinha lugar ou importância no mundo daquela época. As representações de crianças na arte medieval mostravam corpos de adultos em escala reduzida, sem características infantis. Representações na arte medieval. Exemplos de representações de crianças na arte medieval incluem miniaturas onde as crianças são apenas adultos em miniatura, o livro de Salmos de São Luís de Leyde, que mostra Ismael com musculatura adulta logo após o nascimento, a Bíblia Moralizada de São Luís, onde crianças são representadas sem características infantis, apenas em tamanho reduzido. Mudanças. A partir do século XIII. No século XIII, começam a aparecer representações mais realistas de crianças, como os anjos representados como jovens adolescentes. No entanto, essas representações ainda eram limitadas e cercadas por características adultas. A infância. Na arte religiosa do século XIV em diante, a arte começou a representar a infância de forma mais realista, especialmente na figura de Jesus e da Virgem Maria. Inicialmente, Jesus era retratado como um pequeno adulto, mas com o tempo começou a ser representado com características infantis, em cenas familiares com sua mãe. A nudez infantil e a morte. Na arte, a representação da criança nua tornou-se mais comum, especialmente em temas relacionados à morte e à alma. A alma era representada como uma criança nua, simbolizando a pureza e a transição entre a vida e a morte. Evolução. No século XV. Durante o século XV, a representação da infância tornou-se mais diversificada. A arte religiosa passou a incluir a infância da Virgem Maria e de outros santos. Essas cenas começaram a inspirar uma iconografia leiga, com representações de crianças em cenas cotidianas. Retratos e putti. No século XV surgiram dois novos tipos de representação infantil: o retrato de crianças reais e os putti, figuras de crianças pequenas, geralmente nus, usados na arte renascentista. As crianças começaram a ser retratadas de forma mais individualizada, o que indica uma mudança na percepção da infância. Sentimento da infância e mudanças demográficas. A mortalidade infantil elevada significava que as crianças não eram vistas como indivíduos completos, mas como seres transitórios. Isso mudou gradualmente com um crescente interesse em retratar e lembrar as crianças, mesmo aquelas que não sobreviveram. O sentimento da infância se desenvolveu, apesar das condições demográficas desfavoráveis. A descoberta da infância na arte e na sociedade ocidental é um processo gradual que começa a partir do século XIII e se intensifica nos séculos seguintes. A percepção da infância evoluiu de uma fase irrelevante da vida para um período importante e digno de representação e memória. Essa transformação reflete uma mudança significativa na sensibilidade e na compreensão do papel das crianças na sociedade. Do século XVI até meados do XVII, tornou-se comum retratar famílias, muitas vezes incluindo crianças mortas, como visto no quadro de Norcre com a família de Luís XIV. No final do século XVI começaram a aparecer túmulos com efígies de crianças isoladas. Essas efígies, como as feitas por Jaime I para suas filhas, eram detalhadamente adornadas, demonstrando um sentimento piedoso em relação às crianças. Inicialmente raros, os retratos isolados de crianças tornaram-se comuns no início do século XVII. Essa mudança refletia uma nova sensibilidade artística e social, onde a criança passou a ser retratada separadamente, evidenciando um interesse crescente pela individualidade e aparência fugaz da infância. Pintores famosos como Rubens, Van Dyck e Felipe de Champaigne contribuíram para essa tendência, retratando crianças de várias classes sociais e frequentemente, incluindo seus nomes e idades nas obras. Além dos retratos, o século XVII também viu a popularização das representações de crianças em esvotos, embora a mortalidade infantil permanecesse alta. A mudança na percepção das crianças precedeu melhorias demográficas e práticas de higiene que surgiram mais tarde, como a vacinação. O puto, uma figura de criança nua, tornou-se um tema popular na arte a partir do final do século XVI, representando uma revivescência do eros helenístico. Embora inicialmente um motivo decorativo, o puto influenciou a representação da nudez infantil na arte. No século XVII, retratos de crianças nuas começaram a aparecer, embora de forma ainda discreta e velada. Ao longo do século XVII, a criança passou a ocupar um lugar central nos retratos de família e nas cenas de gênero. Essa mudança refletia uma evolução na sensibilidade social e artística em relação à infância, que começou no século XIII, mas se intensificou nos séculos XV e XVI, culminando em uma representação mais individualizada e sentimental das crianças. Finalmente, a evolução dos temas infantis na arte, combinada com o interesse pelo vocabulário e expressões infantis, como evidenciado pela literatura da época, sinaliza uma transformação profunda na forma como a sociedade percebia e valorizava a infância.